Muito bem, minha gente boa, Marcos Torres aqui. E a gente nesse processo em que vai estudando, né? A gente aprende técnicas que a gente mesmo vai desenvolvendo para melhor aprimorar aí os nossos estudos e os nossos mecanismos para o melhor decorar, né, os detalhes e as explicações, né, das resolutivas aí baseado nas questões e na matéria que a gente vem estudando. Então aqui vocês estão vendo é apenas uma única questão. O que eu fiz? Eu abri o caderno. O caderno aqui são 2 páginas, tá vendo? Então eu tirei aqueles grampeadores do meio e eu fiz uma página só. E ela ficou grande assim, tá vendo? Para mim facilita no processo visualizativo para eu ter uma folha grande, então me permite escrever com letras maiores, né? E destacar ainda com mais afinco aquilo que na questão eu preciso decorar melhor para no dia da prova me ajudar a lembrar, né? Além disso, eu tenho o hábito também de pegar esta folha, né? E pregar aí na parede, tá vendo? Porque isso facilita. Então eu chego do trabalho, eu chego dos meus afazeres, eu bato o olho ali. É uma maneira de automaticamente eu ir lendo, né? E ir revisando, né? Os estudos e tudo que eu já fiz. Então, para mim tem facilitado bastante. Esta aqui é uma questão sobre fração do restante, né? Questão matemática. E o que acontece, minha gente boa? Percebam que aqui existe 2 cores, né? Azul e o vermelho. Isso também me ajuda a fixar, né, os detalhes das questões e talvez aí para vocês ajude no processo também de fixar as memórias, as matérias na cabeça de vocês e te ajudar a lembrar no dia da prova aí do seu vestibular, do seu concurso, né? Enfim. E o que acontece? Veja, minha gente boa, que aqui é uma questão matemática, mas tem bastante escrita, né? Esse é um detalhe também muito interessante, que a gente precisa ressuscitar esse hábito, né? Resgatar de novo o processo da escrita, porque às vezes a gente está acostumado a assistir, a fazer as nossas aulas por videoaulas, ou assistir videoaulas, ou apenas baixar as questões da internet e apenas resolver a questão no papel, né? Mas o interessante é você copiar também a questão, escrever realmente e não só resolver a questão, mas escrever ponto a ponto do que está sendo às vezes explicado pelo professor e também escrever da maneira em que você entendeu o passo a passo de cada questão, porque isso facilita também você lembrar, né, para melhor assim resolver a questão no dia da prova. Porque às vezes a maneira em que o professor explica, por ser uma maneira mais técnica, então fica meio que confuso na cabeça da gente para a gente lembrar na hora da prova, do vestibular, do concurso. Então, quando você escreve da forma em que você entendeu cada item, cada passo a passo, né, da questão, você escrevendo da forma em que você entendeu, então fica mais fácil de no dia da prova você lembrar a explicação para resolver de forma assertiva a questão, pegando como gancho a forma em que você escreveu, mediante a forma em que você entendeu o passo a passo de cada exercício. É isso que eu tenho feito nos meus estudos e, pelo menos para mim, tem dado certo. É bem verdade que a maneira em que eu escolho para estudar, escrevendo item por item, isso aí me toma um pouco mais de tempo, né? E me tomando um pouco mais de tempo, deixa até um pouco mais intenso os estudos, porque vai requerer de você um pouco mais de tempo para outras matérias, para você assim fazer. Mas a gente precisa entender que nesta guerra, vamos assim dizer, né, de concurso público, de vestibular, você compete com as pessoas mais preparadas, né, nesse meio dos estudos. Então, penso eu que a maneira mais ideal que cada um escolhe para estudar é aquela maneira que ele melhor se adequa, ainda que às vezes essa maneira tome um pouco mais de tempo.
Mas se é um processo que vai te ajudar a você ter melhores acertos, melhores lembretes no dia da sua prova, eu aconselho que você assim faça, né? Aconselho, minha forma de estudar existem pessoas que estudam matérias por matérias, dia após dia. Eu, principalmente para a questão de concursos, eu gosto de estudar um pouquinho de cada matéria no mesmo dia. Então você pega aí um pouquinho de matéria do seu edital de matemática, conhecimentos específicos, informática, português, estude um pouquinho de tudo. E o estudo exige também não só o estudo em videoaulas, mas exige também fazer exercícios, né? Hoje nós estamos aí na era das inteligências artificiais, então você pega ali, vá no edital do seu concurso, do seu vestibular e tire um print da parte de conteúdo programatício, que é aquela parte ali onde o edital te diz quais são as matérias de cada conteúdo que você precisa estudar. Tira um print desse conteúdo programático e aí você vai no aplicativo de inteligência artificial de sua preferência, seja o ChatGPT, seja o Gemini, seja qualquer outro. Você ali envia esta foto, né, do conteúdo programático do seu concurso, do seu vestibular para o chat, e você peça para ele, mediante aquela foto enviada, gerar questões para você resolver. E aí você diz, pois estou prestando um vestibular ou um concurso do nível tal, aí você descreve a escolaridade e coloque o nome do seu vestibular, né, para qual área você está prestando, ou o nome do seu cargo, seja um concurso que você esteja prestando. E aí você pede para esse chat gerar perguntas, né, em cima do seu conteúdo programático. É isso que eu tenho feito, tem dado certo, né? Essa questão mesmo aqui que eu resolvi, né, foi o próprio ChatGPT que me gerou, né, uma questão matemática de fração do restante, e é bastante interessante porque ele gera com base no conteúdo programático do edital a qual eu estou estudando. Então eu deixo essa dica para vocês fazerem a mesma coisa, tá bom, minha gente boa? Em suma, eu penso que estudar para vestibular ou para concurso, ele requer de cada um dos candidatos a forma mais adequada que ele encontre para si próprio estudar. Às vezes aquela forma quadradinha que a gente aprendeu de estudar na escola, nem sempre a gente consegue entender melhor com mais facilidade para a gente aprender mais o conteúdo programático do nosso edital e levar para o dia da prova. Então, às vezes, você criando um mecanismo próprio seu de estudo, às vezes facilita mais para você no dia da sua prova, você ter mais acerto, lembrar de mais coisas e ir bem na sua prova. Beleza, minha gente boa? É isso que eu tinha de dica para vocês. Forte abraço a todos, bons estudos!